carta foi revelada, a carta que ela escreveu para o ministro Alexandre? Você comparou com o fascismo? Não, eu peguei das cartas que o Mussolini recebia de presos políticos. É isso aí. Esposa de preso político e até de preso político, pedindo clemência e perdão por ser ignorante e ofender o Duce, né, o primeiro fascista. Então vamos pegar essa mulher e vamos fazer com que ela seja o Cristo que a gente vai dizer. Lembra a carta? Lembra a carta? Quando a carta foi revelada, a carta que ela escreveu para o ministro Alexandre? Você comparou com o fascismo? Não, eu peguei das cartas que o Mussolini recebia de presos políticos. É isso aí. Esposa de preso político e até de preso político, pedindo clemência e perdão por ser ignorante e ofender o Duce, né, o primeiro fascista, o inventor do fascismo, Benito André Mussolini. Então, o modus operandi é o mesmo. A pessoa está encarcerada, a família está desesperada em casa, a pessoa escreve carta pedindo clemência, acusando. E a Débora fala, eu tenho pouco estudo, ela fala, eu sou ignorante, me desculpe, eu não sabia que isso era um crime, eu peço perdão a você perante a Deus. É a mesma coisa que os presos de Mussolini escreviam para Mussolini. A mesma coisa! E o efeito disso na sociedade é o que nós estamos enxergando hoje, que inclusive o professor trouxe no começo da nossa discussão, de que o Bolsonaro está sozinho, porque se ele fosse preso, por exemplo, qual seria a mobilização que aconteceria? Tá todo mundo com medo, porque se uma mãe de família com caráter ilibado está pegando 17 anos de prisão, em regime fechado inicialmente, porque escreveu com uma estátua, imagine se você for à frente da Suprema Corte manifestar, imagine se você for junto com um político que é contra o nosso querido ilustre ditador. Então, eu acho que o recado está muito dado e a população compreende isso, ou seja, eles estão conseguindo aquilo que eles queriam. Eu acho que nós chegamos num ponto, num estado de desgraça nesse país, porque nunca, em nenhum momento na nossa história, em momentos é claro que o Brasil se dizia uma república democrática, foram poucos os momentos, mas nunca no mundo se viu uma democracia em que o povo não pode criticar as autoridades, mas as autoridades podem criticar o povo. O Brasil inaugurou um modelo de que o problema da democracia é o povo. Exato. Essa frase tua nós chegamos nesse ponto. O problema da democracia brasileira é o povo. Não fosse o povo, nossa democracia seria fantástica. E assim, e a prova de que eles estão julgando com o fígado, eles estão julgando em causa própria, literalmente, né? Contra a honra deles, que eu vou além. Eu me arrisco a dizer que se a baderna do 8 de janeiro, que nós reprovamos aqui, ninguém aprova a baderna, se a baderna do 8 de janeiro tivesse ficado circunscrita ao Palácio do Planalto e ao Congresso e não tivesse atingido o Supremo Tribunal Federal, o julgamento seria completamente diferente. Me arrisco a dizer isso. Mas já tivemos várias outras badernas muito mais violentas e muito piores. No Congresso, não é isso? Lá na Praça dos Três Poderes, que nunca teve nada. O problema foi o Supremo. O Sem Terra lá, o MST, foi lá, mas detonou! Flávio Dino, olha, é o povo tomando a sua casa, o povo está no lugar dele. Exato. Não sei, Arthur. O Supremo foi a honra deles. Ali estão querendo dizer que atingiram a minha honra, vocês entraram na minha casa, no meu local de trabalho, isso não vai ficar impune de forma alguma. Talvez, é com o fígado. Talvez tenha esse componente do fígado, mas eu acho que é mais do que isso. Eles querem realmente tirar o presidente Jair Bolsonaro das eleições de 2020, do cenário político, varrê-lo para debaixo do tapete, e a única forma de fazer isso é acusando e condenando de um suposto golpe de Estado. Então, assim, eu não vejo dessa forma. Não é só tirar, né? É manchar a história dele, sim, né? Não é só tirar ele do jogo político, é manchar a história dele como um golpista. Exato. Que é isso que eles querem. Por causa do tudo que ele falou ontem, que, embora talvez não fosse o momento apropriado, mas tudo que ele falou ontem, estatais que passaram
a dar lucro, economia que voltou a andar, vários grupos, imprensa, políticos, várias pessoas incomodadas com tudo que foi feito no governo e que uma estatal, por ele deu esse exemplo, uma estatal que dava um prejuízo, sei lá, de 500 milhões passou a dar lucro de 500 milhões. Então esse 1 bilhão, para onde que vai, Ana, quando está dando prejuízo? Tá falando, eu ouso dizer que nesse momento, e eles estão fazendo isso e estão perseguindo a direita, não é porque eles são de esquerda, não. É porque A esquerda gente está se tirar o pé aproveitando. da janta deles. É que a esquerda está se aproveitando da maledicência que está vindo dali, porque eles estão protegendo o sistema, que não está nem aí para direita e esquerda. O sistema nós alcançamos um patamar para escravizar o povo e lucrar com o sangue do povo. São vampiros. E o Bolsonaro estava atrapalhando isso. É que a isso. esquerda está acreditando. Exatamente. O Bolsonaro atrapalhou. Ele chegou a um ponto que não, A esquerda é inocente. Aí eles ressuscitaram Só tem um politicamente o detalhe, Lula. Foi isso que eles a fizeram. esquerda está tirando proveito porque ela acha que vai ter como controlá-lo Exato, depois. não vai. Porque tem uma diferença entre a esquerda e a direita. A direita, quando se manifesta, ela diz o que ela quer, depois ela vai para casa curtir a sua família e ir para trabalhar, que a direita faz. Eu já te falei, a esquerda eu já te mantém falei a minha esculhambação teoria. e vão para Eu já te falei a minha teoria da militância política no Tá. Brasil. Não tem direita e esquerda no Brasil. O Brasil é assim. Tem o coronel velho, que é o dono do poder, o latifundiário. Né, o coronel, vota em quem para prefeito? No coronel, para vereador no coronel, para governador no coronel, para deputado no coronel, para senador no coronel, para presidente, voto no coronel. Então, o Brasil sempre foi, até 80 e pouco, até 88, só tinha aqueles coronel velho. Ou era ditador ou era coronel velho. Ou era coronel milico ou era coronel do latifúndio. Senhorzinho Malta. Aí chegou 88, surgiram os coronéis de cueca limpa. Aquele coronel, o coronel que vai, o filho do coronel que voltou da França estudar sociologia. Nós precisamos devolver ao povo um pouco de cuidados fundamentais, nós precisamos admitir no Brasil o crescimento sustentável. Sabe, falando institucional. Nasce PSDB. Né? É o coronelismo da cueca limpa. Perfeito. Porque só tem coronel ali. A única diferença é a cor da cueca. Um é bege, a outra é branca. É isso aí. Então aí o Brasil ficou assim. Os coronel velho da cueca bege, os coronel novo da cueca branca. Como tinha o povo da cueca cagada, que era o povo de esquerda que sempre teve. Então esse povo era a esquerda. Aí como o pessoal, os coronel da cueca bege ficaram mal na fita no regime, os coronel da cueca branca viraram uma direita, porque as cuecas cagadas ficava pregando aquelas coisas, teologia da libertação, ficava padre de passeata, xixi no meio da rua. fica os padres de passeata lá, etc. Viva a luta, fora. Aí acontece do líder dos cueca cagada chegar à presidência. Só que o líder dos cueca cagada chega à presidência junto com um acordo com os coronel de cueca limpa e com os coronel de cueca bege. Faz uma carta, põe um terno, fala, olha, agora eu estou usando fralda. Não são coronéis. Eles são como Lampião. Lampião não era coronel, mas tinha mais poder que os coronéis. Por quê? Porque ele atiçava ali o povo. Aí então, a que chamada esquerda de outrora deixou de ser esquerda. Porque o Lula é um coronelzão. Lampião, ele só andava com arma, com banhada a ouro. Era um museu de moedas de ouro pesado no chapéu dele. Tinha mais dinheiro que qualquer empresário brasileiro na época dele e servia aos coronéis. Saía em coluna social com o coronel. Lampião não saía com o povo. É igual o Lula. Você já viu o Lula tomando um avião comercial? Aqui, Janjão. Não. Então aí ficou no Brasil assim. O coronel da cueca bege, o coronel da cueca branca e o povo lampião e os lampiões. Aí eis que surge um sujeito que jamais imaginou que fosse ser presidente. Por conta do fenômeno da rede social, chegou na presidência. Aí ele falou,
Tá, vou fazer o governo. Não sei se eu erro, se eu acerto, mas não vou chamar nem cueca bege, nem cueca branca e nem Muito lampião. menos a cagada. E vou fechar a torneira do dinheiro. E aí foi mais ou menos essa configuração no Brasil. Aí todo mundo ficou desesperado. Por quê? No STF, os cueca bege, os que foram postos pelos cueca bege, que eram os ministros bons, porque o cueca bege, ele é muito tradicional. É para pôr um jurista, vamos pôr um jurista. O cueca branca, com aquele somebody love do institucional, ele já começa a pôr coisa mais ou menos. Chegou o lampião, põe qualquer porcaria no judiciário. E a Constituição de 88 instituiu no Brasil um país propício para ser uma juristocracia se não tiver gente com notável saber dentro do STF. Aí quando o Bolsonaro chegou e falou, não quero esses cueca, o que aconteceu? O Supremo já estava dominado. Pavinato, sem querer acrescentar muito, mas a grandeza do Bolsonaro foi que ele veio, talvez, pela pureza dele. Ele é um cara puro, ele é um cara ingênuo. Ele é um ingênuo não no sentido de ser tolo, ingênuo no sentido de não ver maldade, não querer fazer maldade. Talvez até por isso ele apostou que ele poderia construir uma nova estrada, ele poderia construir um novo caminho, poderia construir um novo país. A curva da estrada se deu e todo mundo alertou e acabou caindo para o Bolsonaro quando em 2006 começou aquela porcaria do mensalão. Começaram a desvendar. Porque as pessoas passaram a entender como é que... Nem entender, mas ver uma máquina funcionando internamente para destruir e escravizar o povo. Porque até aí todo mundo apenas sofria as consequências. Chegava um cara dizendo, não, você está passando fome, toma essa esmola, seu otário. Você lembra que a gente estava falando no início na questão? R$1.300 foi o quanto o Lula disse que era necessário para você ser considerado classe média. Foi um ato executivo do presidente. Não interessa a economia. Então dava esmola. Ali o Bolsonaro chegou e disse, nós podemos construir um novo caminho. Esse que foi o crime dele. Talvez até pela pureza dele. Porra, é possível. Por quê? Porque ele ficou anos lá no Congresso e todo mundo disse que ninguém ouvia ele. Claro que ninguém ouvia, porque ele defendia os valores fundamentais. Eu vi o Bolsonaro falando para ter ninguém, cara. E sabe por que ele falava e não tinha ninguém? Porque enquanto algum mau caráter ia defender o aborto, ia defender a pedofilia, o que quer que seja, ele ia lá sozinho e falava contra. Talvez pela pureza dele. E aí ele acreditou que isso era possível. Esse foi o grande crime do Bolsonaro. Você acha que essa galera, você falou do coronel de cueca limpa, PSDB é capitalista com peso na consciência, porque quer ganhar mais dinheiro, associado com pelego, que é trabalhador pelego, que na realidade quer ganhar dinheiro também e fecha com o patrão. É isso que é o PSDB. Com todo respeito ao PSDB, pode ficar ofendido, mas essa visão é que eu carrego há muito tempo. Faleceu. Pois é, se ele entrar numa mesa branca e viesse se ofender. Mas é isso que era o PSDB. Tanto que as pessoas criticavam o PSDB e diziam, qual é a diferença entre o PSDB e o PT? Não à toa surgiu uma ala radical do PT que se tornou PSOL. Porque as pessoas viam que os dois trabalhavam juntos. E isso, a gente tem um pessoal que está alertando isso há muito tempo. E eu fui uma dessas pessoas. Quando diziam, e aí? Eu dizia, não, PSDB não, PSDB é esquerda. Porque o fato dele teve na mão de um cara como Antônio Carlos Magalhães, que chegou lá na frente do Fernando Henrique Cardoso, quando foi responder algumas bobagens, na hora que o Fernando Henrique Cardoso respondeu, foram entrevistar o Antônio Carlos Magalhães, agora vão entrar em cena os profissionais. Deixa esse cara de lado, falou no ar. As pessoas imaginavam que que o PSDB era de direita. Mas esse é o problema. Esses indivíduos, eles representam a possibilidade de sugar o povo por intermédio da máquina. O Bolsonaro, ele disse, nós vamos mexer com a máquina. Qual foi o problema dele? Ele cometeu o mesmo deslize que o Temer cometeu. O Temer tinha 3 propostas para fazer. Reforma econômica, administrativa e política. Começou pela econômica e tentou avançar na administrativa. O que o Bolsonaro quis fazer? Trouxe um economista de verdade para implantar o capitalismo no Brasil. Começou pela econômica. Tinha que ter começado pela política. Reorganizar as relações, mas isso aí eu perdoo, porque não foi erro de desonestidade, talvez foi um erro de avaliação da conjuntura que estava lá e as pessoas que o cercavam. Sabe aqueles programas que antigamente assim falavam assim, levava o mendigo para comer no fazano, né? Aí o mendigo era maltratado, né, que ele chegava lá de mendigão, né, com a roupa rasgada, fedido, tal, saía do lugar. Aí eles davam um banho de loja no mendigo, punha uma beca, chegava o mendigo no carrão assim, e o mendigo era bem recebido. Lembra desses programas que faziam isso antigamente?
Se você parar para pensar, a única posse presidencial que realmente foi popular nesse país foi do Bolsonaro. Porque o Lula é tipo um mendigo que você pega, dá o banho de loja, põe num carrão para entrar no restaurante. Ele falou, não, ok, eu me submeto às regras. Exatamente. E serei o primeiro Não. Alguém está puxando as suas cordas, Maria Onete. Agora o Bolsonaro foi o único, bicho. Se bobear, ele estava de rider, subindo na rampa de rider. Uma coisa louca. Ele Isso foi, é a representação do povo, né? Ele foi a representação do povo, porque ele era aquele cara do povo de verdade. O resto, ele tá todo mundo vestido para agradar. Professor, eu tenho a mesma visão dele. É um cara bom. Eu tenho a mesma visão dele. Eu tive a oportunidade de conduzir a entrevista dele com o Léo Dias. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, estar ao lado dele. Ele é aquele cara, o tiozão do Zap. Então não dá pra crucificar, não dá pra julgar. Ele usa até de marchand de espirrar, sabe aqueles que fazem? Ó, no final, assim, ele tava fazendo piadas que, pro contexto ali, talvez não coubessem aos olhos dos extremamente críticos. Mas, pra quem sente o cara que ele é, sabe que aquilo ali foi o jeito dele, o jeitão dele. Só que no meu entendimento, uma coisa não anula a outra. Então, nada do que eu disse hoje em relação, por exemplo, a condução que foi feita no processo de ontem, então, eu retiro. Agora, também quero deixar frisado, é um cara que eu admiro e foi o melhor presidente que o país já teve até hoje. O melhor em termos econômicos, ninguém conseguiu fazer o que ele fez. Foi o único que chegou lá, né, independentemente do sistema. Exato. Lamentável. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.